Oi gente, estou aqui na Tulane University. Essa semana começaram as minhas aulas, as primeiras aulas que eu estou tendo aqui na Tulane, porque antes eu estava tendo só encontros presenciais, aliás, encontros particulares, diretamente com a minha orientadora, com a minha supervisora aqui do doutorado Sanduíche. Então nesse vídeo eu vou falar como é que estava a minha expectativa, como é que foi a aula, como é que funciona o sistema de aulas aqui nas universidades americanas e também vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina de estudos para vocês. Aproveita e se inscrevam aqui no canal Além do Lattes, ativem o sininho para receber as notificações quando eu publicar vídeo novo e também segue lá o canal Além do Lattes no Instagram, que eu publico outros conteúdos do dia a dia da rotina aqui do doutorado Sanduíche. Bom, então essa semana eu tive a primeira aula aqui na Tulane University. Eu estou aqui fazendo doutorado Sanduíche, que é basicamente fazer uma parte da minha pesquisa de doutorado em uma universidade no exterior. Então é um aluno entre duas universidades. E então até agora eu estava tendo encontros diretamente com a minha orientadora. Logo que eu cheguei aqui, a gente já trabalhou num artigo que a gente escreveu juntas, que vai ser publicado em breve. Depois a gente definiu os rumos para esse recorte de pesquisa que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, que está relacionado, que está ligado com a minha pesquisa no Brasil, com a minha pesquisa de doutorado no Brasil. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo falando sobre a minha pesquisa com mais detalhes. E aí então a Vicky me convidou para participar desse curso, porque na verdade eles não chamam de disciplinas, eles chamam de cursos, que é de Creative Economy, então voltado para a produção de conteúdo criativo ou de produtos criativos na área de business e de comunicação. E eu estava bem preocupada, porque na verdade, bem preocupada não, mas assim, um pouquinho, porque eu não sabia como é que ia ser, né? Como é que ia funcionar, se eu ia entender as aulas, se eu ia conseguir compreender com profundidade, assim, a ponto de conseguir discutir em sala de aula os textos em inglês. Essa é uma disciplina ofertada para os alunos da graduação, mas ela queria ministrar no formato de pós-graduação, ou seja, com leituras e discussão de textos, né, num formato de seminários, que são as aulas majoritariamente de pós-graduação, pelo menos para quem é da área de sociais. Então, para essa primeira aula, a gente tinha 5 capítulos de um livro para ler e para discutir, que é um livro que se chama Culture is Bad for You, que os autores apresentam argumentos para embasar o ponto principal do livro, que é a cultura, em alguns casos, por alguns motivos específicos, faz mal para a gente. E é um livro super interessante porque fala da desigualdade na produção e no consumo da cultura e o quanto isso e quanto os produtores de cultura influenciam na cultura que se tem, no que é consumido e, consequentemente, para a manutenção de algumas desigualdades. Então, né, eu obviamente li os 5 capítulos do livro, fiz as minhas anotações, né, para discutir em aula, porque isso tem uma coisa da pós-graduação que é básica, que é a gente tem que ir com os textos lidos para a aula, não tem jeito, a gente tem que ler os textos e a gente precisa falar em algum momento, né, da nossa perspectiva com base no texto. Mas aqui uma coisa que é interessante é que o que a gente chama de graduação no Brasil, então curso de jornalismo, curso de enfermagem, medicina, direito, aqui eles chamam de undergraduated, então antes da graduação, embaixo da graduação. E o que a gente chama de pós-graduação, tipo master, doctorate, para eles é graduation, né? Graduated, então os alunos de graduação. E aqui funciona de uma forma diferente também. Por exemplo, no Brasil, eu quando escolhi que eu queria fazer jornalismo, eu fui lá, me inscrevi no curso que na verdade o nome é Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, né? Mas as pessoas escolhem fazer arquitetura, fazer engenharia, se inscrevem nesses cursos e fazem a graduação especificamente nessas áreas. Aqui nos Estados Unidos, os alunos entram na universidade e eles escolhem os majors e os minors. Então, os majors são as áreas em que eles querem focar com mais intensidade na sua especialização. E os minors
são aqueles que eles querem ter alguma especialização. Então, por exemplo, eu posso fazer um major em jornalismo e um minor em economia. Por exemplo, se eu quiser focar a minha formação em ser uma jornalista de economia. E eles são super incentivados a fazerem conexões interdisciplinares, assim. Então, por exemplo, tem aluno que faz major em saúde pública e minors em arquivologia, por exemplo, né? Então, ele vai se tornar uma pessoa bem específica para trabalhar nesta área. Inclusive, sei de um aluno que fez isso e está trabalhando no museu lá de Nova York. Então, é super, super interessante essa possibilidade de ir se especializando. Os alunos também podem fazer double majors, podem fazer um major e vários diferentes minors. Quando os alunos entram aqui na universidade, eles não necessariamente precisam saber o que eles querem fazer. Eles vão cursando as disciplinas, os majors e os minors, e eles têm a orientação de professores com quem eles podem conversar e ir falando quais são as intenções, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. E ao longo da trajetória dentro da universidade, eles vão definindo para qual área que eles querem se direcionar. Eu achei isso bem interessante porque, né, eu não sei, a gente entra tão novo, eu pelo menos entrei tão nova na universidade, e eu já mudei tanto a minha trajetória de vida até então, né, sempre ligada ao jornalismo, à comunicação, mas já mudei bastante, assim, né. Então, aqui eles têm essa possibilidade de experienciar. Claro que é tudo pago, né, gente? Os cursos, os majors, os minors, é tudo pago. A maioria das universidades aqui nos Estados Unidos são privadas, as boas realmente são privadas, e é tudo bem caro. Eu, inclusive, tenho que pesquisar porque eu queria fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, mas aí então eu li o livro, né, preparei minha discussão, e aí a aula foi assim, tranquila, né, a Vicky fez lá a apresentação, não é uma aula muito grande, tem 12 alunos de graduação, né, undergraduated, mas foi bem legal, assim, os alunos discutiram o texto, conversaram, trouxeram argumentos bem interessantes, e tem também os alunos de doutorado, que são orientandos dela, que também estão participando dessa disciplina, mas as demandas para quem está no doutorado são diferentes das demandas para os alunos de graduação. Até fiquei bem aliviada por isso. Eu estava ficando preocupada quando ela estava lá explicando a atividade da disciplina e tal, porque eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou dar conta de toda essa pesquisa, com mais a minha pesquisa, com mais essas leituras, porque tem uma média de 100 páginas de leitura para a disciplina por semana. E eu estava preocupada porque eu tenho as minhas leituras da minha pesquisa específica, né? E aí no final da aula eu estava conversando com a Vicky e a Vicky me disse, não, Alice, tu vem nas aulas que tu achar interessante, tu é uma visitor schooler, sou uma aluna visitante aqui. E eu tenho a minha pesquisa específica para desenvolver, né? A qual ela está me orientando e me ajudando a desenvolver. Então, nessa disciplina eu posso participar o quanto eu achar que for útil para mim, para a minha pesquisa, e que ela me convidou para participar, mas para ver como é que funcionava a dinâmica. E eu achei super legal, vou continuar participando das disciplinas, não vou ler provavelmente todos os textos por uma questão de prioridades, né? Eu tenho outros textos que são mais importantes nesse momento para mim, mas vou continuar participando das disciplinas, até porque eu estava morrendo de saudade de uma aula presencial, né, gente? Não sei como é que vocês estão. Me contem nos comentários se vocês estão com saudade das aulas presenciais, porque eu particularmente tenho muita dificuldade para me concentrar assim no online, né? Eu fico sendo bombardeada ali por várias distrações, eu preciso fazer um esforço bem grande para me concentrar no online. Então a aula presencial para mim é bem melhor. Bom, e agora eu tô indo para a biblioteca aqui da Tulane para fazer a minha pesquisa. Vim aqui para a biblioteca primeiro porque essa biblioteca é maravilhosa e também porque aqui eu fico mais concentrada, né? Tem menos possibilidades de distrações. Então, vamos lá comigo. Aqui é um refeitório que tem dos alunos, tipo o RU do Brasil, só que é super caro. Tipo, o almoço é $15 e a janta é $18.
tem uma coisa que eu não consigo, é me concentrar com fome. Como eu quero ficar aqui mais um pouco, já comi os morangos que eu tinha trazido, peguei esse muffin de banana com nuts no PJ's Café aqui da biblioteca e também não gosto de comer enquanto faço outra coisa, porque eu adoro degustar com calma o que eu tô comendo, especialmente esse muffin que tá delicioso. Bom, gente, depois de 5 horas na biblioteca eu tô indo embora. Tô vesga já, cansei, mas por isso que eu gosto de vir pra cá, porque rende bastante o estudo, né? Rende bastante o tempo. E eu também tô indo embora porque está marcando chuva e aqui quando diz que vai chover, realmente chove. Então, embora eu tenha vindo preparada com as minhas galochinhas, com as minhas botinhas de chuva, é melhor evitar se molhar, né? Então, simbora pra casa.